Depois temos o que eu chamo um dos mistérios, que é, olha, cortou ali o slide, desculpem, que é JB ou JGB. As fotografias estão assinadas, não sabemos exatamente quem é ou quem foi este personagem, mas vou-lhes mostrar, vou-lhes recomendar uma leitura da Cristina Rivera Garça, e eu acho que vão gostar, porque ela dá um nome, diz que é Joaquim Buitragro. Ela dá-lhe um nome e faz o que eu chamo uma ficção histórica. Partindo de alguns factos e de alguns conhecimentos, ela inventou toda uma história. E esta é a única foto, a que está aí em cima no lado esquerdo, em que aparece o que nós pensamos que é o autor, o protagonista, o fotógrafo. E foi investigado por vários especialistas. Sim, era possível fazer a foto, não é como a gente põe no botãozinho, era possível. E como vê, é uma cena de grande intimidade, com duas raparigas, não é exatamente sexo, estão ali enrolados na palha, ou estas duas ali ao lado. O que nós sabemos foi que não existe nenhum registro oficial de que existiu alguém, algum fotógrafo, e havia, não esqueçam que nesta época, e o sistema empregava fotógrafos com muita regularidade, era como uma carteira profissional, e não existe nenhuma referência. Então, provavelmente, era um fotógrafo amador, ou alguém com meios privados, não era uma coleção privada. E estas letras estão escritas no vidro, por isso, na própria emulsão, quando na placa está lá. Provavelmente era de classe alta, porque para comprar uma câmara, como eu vos mostrei, era muito caro, e provavelmente podia viajar, porque também não estavam assim, olha, vou ali ao armazém, naquelas que ali no México, não estavam disponíveis. Uma das chafas, por acaso, mostra também o reflexo do fotógrafo no espelho, e nesta parte infelizmente não se vê, mas está lá, e parece ser o mesmo homem que aparece ali naquela, mas não há certeza. Porquê? Porque é demasiado pequeno, não é suficientemente nítido, e é um bocado difícil, através de uma imagem, está do lado direito, de uma imagem que é um reflexo de um reflexo, poder decidir. Não temos aquela tecnologia de identificar como agora dá nos programas, não é? Mas parece que era também um projeto fotográfico sério, porque tinha a oportunidade, e porquê fazer tantas fotos, basicamente é uma coleção, sobre a coleção Vargas. Então seria como um corpo completo, é um trabalho. Esta pessoa frequentava estas casas, era um homem que tinha esta disponibilidade para comprar estas câmaras, para viajar, mas ao mesmo tempo tinha uma preocupação de documentar. E a pergunta seria para quê? Era para o gosto pessoal? Era para comercializar com outro? Não sabemos. O facto de nunca circularam, foram encontradas ao acaso, queremos pensar que era uma coleção privada. Era para usufruto privado, nada mais. Mas ao mesmo tempo há uma certa ideia de camaradagem, intimidade, e isto é muito raro e charmoso para a época. Na época não há nada disto. Mesmo as fotos que temos das coristas, das coloplatistas, das prostitutas mais famosas, é tipo chapa 3. Mostra aí o tornozelo, mostra aí uma maminha, uma nádega, toca andar. Sim, tem o cenário e tudo, mas até se vê que é cenário. Não é um manto, não sei o quê. Isto é tudo muito mais espontâneo, é tudo muito mais, e é muito mais centrado no que é que as mulheres querem mostrar e fazer. Este agenciamento delas é único, não se via isto antes. E isto é porque eu defendo que é muito mais erotismo que pornografia, porque não há tanta esta vertente de... claro, e é para satisfazer os homens, não tem nada a ver com as mulheres aqui, obviamente. A leitura que eu recomendo é o livro da Cristina Rivera Garça. A edição em espanhol é da Tusquets, saiu em 99, e o livro chama-se Nadie me verá llorar. A primeira tradução para o inglês foi só anos mais tarde, e como eu disse, a Cristina Rivera Garça é uma escritora mexicana e uma académica como nós, professora de História. Ela fez uma tese de doutoramento sobre La Castañeda, que era como Salpêtrière, não é, que era o maior manicômio que existia na cidade de México, e ela fala muito da ideia de como é que construímos, como é que passámos de sociedades rurais à industrialização e começámos a construir um modelo do que seria a saúde mental ou psiquiátrica, e é um modelo fortemente influenciado pelos europeus, o positivismo, mas também é um modelo punitivo, não é? A criminalidade. E este livro eu ensino aos meus alunos e estudamos muito isso. Então ela pegou nas iniciais JB da coleção da Ava Vargas e inventou uma ficção histórica.
porque é uma escritora maravilhosa. Eu recomendo altamente o livro. O livro está dividido em capítulos que são como diferentes personagens, não é? Como algumas é discurso em direto livre, e depois a maneira como é a história do Joaquim Buitrago, que é um homem que é um drogado crónico da cocaína e heroína, não é? De estupefacientes, e um dia vai visitar, está a tentar salvar-se, ter dinheiro para poder continuar a drogar-se, e é empregado pelo Estado mexicano para ir tirar fotos ao asilo, que era La Castanheda, como o de parisiense La Salpêtre, era o maior manicômio, e cometeram-se crimes horríveis lá. E o que é que ele depara? Ele depara-se com uma mulher meia muda, meia afastada da realidade, que era a Matilde Burgos, que é como a protagonista, e a história era: eu já vi esta mulher antes, e ele começa a pensar, tira as fotos para o registro das prostitutas, não é estatal, e ele vai e começa a pensar: ouve lá, esta era uma das mulheres bonitas no bordel La Modernidade. E também não é à toa que a Cristina Rivera Garça chama o bordel La Modernidade. Obviamente, não é um dos bordelos finos de México desta época do Porfiriato. Mas o personagem Buitrago fica obcecado em tentar reconstruir a história. E então o livro começa, mas depois, por exemplo, temos a história de Matilda contada por ela, e sabemos que ela veio dos Campos da Baunilha, e é um capítulo lindíssimo, super. Eu gostava às vezes de ser pintora, para poder. Tem imagens magníficas, mas também explica que o perfume da baunilha era tóxico, porque nas províncias no México, onde as pessoas, sobretudo as mulheres, têm as mãos, se dedicam ao cultivo e à apanha da baunilha, têm uma vida horrorosa. É uma plantação autêntica, é um sistema esclavagista. E basicamente a Matilda foi para a cidade para fugir desse esquema, não é? Para trabalhar numa fábrica. Mas quando chegou, caiu nas mãos de um tio, que era médico ou tiradentes, e ele começa a fazer aplicações de teorias médico-práticas. Não chegam a dizer exatamente no livro o que é, mas eu penso que era uma lobotomia frontal, que foi um processo começado por um médico português, o Egas Muniz, ainda está lá a casa-museu dele, e que incluso foi o único prémio Nobel de Medicina de Portugal, e em que ele basicamente retira uma parte do cérebro e as pessoas ficam num estado de apatia. Basicamente é isso. Porque daí para a frente, Matilda foi comercializada como uma prostituta de luxo, tinha o cabelo loiro, era muito bonita, e não correspondia àquele modelo de uma mulher com temperamento e tal. Era uma mulher dócil. E li um estudo há pouco tempo em como esta personagem, esta prostituta lobotomizada, corresponde à teoria do Foucault dos corpos dóceis, porque era uma mulher que não se queixa, era uma mulher que não tem sentir, que não tem consciência, está lobotizada. E então isso provoca no fotógrafo uma turbulência. Ele quer reconstituir, mas como é que esta mulher veio parar aqui? Era uma mulher cheia de vida, eu encontrei, o que é que aconteceu, não é? E ao mesmo tempo que ele continua dependente da morfina e daquilo tudo, o que é que se passa. E eu não vou contar o resto da história, porque acho que cada um tem que ler a sua, mas é a ideia de que a viagem ao passado, como o nosso estudo da história, destas fotografias, destas coleções, a literatura, vale a pena. E o que é que nós podemos aprender com isso? Ora, eu acho que há muitas lições a aprender, não é só o valor didático, não repetirás os mesmos erros, mas é também entender de onde é que as coisas vêm. Por exemplo, aos meus alunos, sobretudo de ciências, biotecas e engenharias, entender que a ciência realmente nunca vai ser neutra, nem muito menos a tecnologia, não é? Mas podíamos ter dito isso logo do princípio. Eu disse, mas vocês têm que entender e ler, não é? Outra coisa que eu achei muito interessante, nós estudamos uma obra da Sabina Berman, que é uma grande dramaturga contemporânea mexicana, que é Feliz Siglo Dr. Freud, em que ele conta a história da Doroteia e tal, e usam esta imagem que eu acho o máximo, que é uma imagem da Frida Kahlo. E na peça de teatro, não é? Basicamente, nós lemos uma peça de teatro, não é? As peças de teatro não são para ser lidas, são para ser representadas e usufruídas assim. E então eu achei interessante, porque na capa da edição que eu tenho, que é esta da Tusquets, é a espanhola,
o que é que me aparece? Aparece-me esta pintura da Frida Kahlo, o suicídio da Dorothy Hale, de 1938. E eu, sendo um bichinho curioso, tive que ir investigar. Mas o que é que isto tem a ver com a história? Resulta que a Dorothy Hale foi precisamente, e diz ali, no dia 21 do mês de outubro, às 6 da manhã. Isto é a Frida Kahlo a contar a história de uma mulher que se suicidou de um dos edifícios precisamente porque era vítima de um sistema que a oprimia, verdade? E hoje em dia diríamos, era uma pessoa que tinha problemas mentais, não é? E a maneira como a própria Frida e o borrão de sangue, a nuvem, eu achei que era uma coisa interessante, era como uma marca. Às vezes quando falamos nos feminismos ou nas evoluções do género e tal, nas vagas, não é? Como muitos alunos dizem, falamos na genealogia das mulheres, as histórias das histórias. A Chimamanda também nos diz o valor de uma história e tal. Isto foi a Frida a contar-nos outra história, e esta história não é necessariamente a sua, era outra história. Nos anos horríveis que ela teve com o Diego Rivera em Detroit, tudo. E eu achei, ok, mas o que é que isto tem a ver com a história do livro da Cristina Rivera Garça? Porque é que puseram isto aqui na capa? E o que é que isto tem a ver com a minha coleção? E é isso que eu estou a investigar, porque eu estou interessada neste modelo da feminilidade. Como é que uma mulher, por um lado, tem que ser um objeto de adoração, um corpo, um fetiche quase, né? Uma erotização, e ao mesmo tempo nós vimos na coleção da Ava Wagner, tem agência, tem camaradagem, tem tudo, e depois temos isto. E esta não era uma mulher indígena, vejam, isto é uma mulher branca, era a Dorothy Hale, que tinha perfumes, tinha roupas finas, tinha uma vidaça. Então o que é que a gente conclui? Essa é a minha pergunta. E eu podia estar aqui a falar o resto da noite toda, mas acho que já falei, que chega. E acho que o melhor é fazer perguntas, comentários. Eu queria também dizer que eu traduzi esta apresentação para português do Brasil, porque o meu é um bocadinho diferente, e deixei algumas coisas como sobrecarregado, não é, negrita e assim, mas eu tenho a mesma apresentação em inglês. E eu gostava de saber se vocês acham que se perde alguma coisa. Não, eu posso abrir. Espera aí. É a mesmíssima, não é? E isto foi na altura eu fiz isto em inglês. E eu acho que muda, e a minha pergunta é sempre o que é que acontece quando nós fazemos estas, porque os elementos que eu basicamente estudei e analisei, toda a minha investigação era sobre o México, estava tudo em espanhol. Depois apresentei parte deste trabalho a primeira vez, precisamente numa coisa virtual com a Lili e o nosso colega John da Universidade da Flórida, em março deste ano. E vocês vão a ver que não é a mesma coisa. Pois não? O que é que a gente perde e agora traduziu ao português. Então a minha pergunta é, perdemos algo com isto? Ganhamos? Como é que podemos fazer estas transposições de um lado para o outro e o que é que nós ganhamos com isso? Não é? E durante a minha apresentação eu falei muito de outros lugares, não? Falei de Madrid, falei de França, falei da Argentina, mas parece que falei sempre dos mesmos. Por exemplo, eu não sei o que aconteceu no Uruguai, não sei exatamente o Brasil da Belle Époque. São falhas graves, não? Devíamos poder ter um quadro como professores, investigadores, alunos, estudantes, devíamos ter um quadro melhor, não é? E é relevante isso ou estamos só aqui porque gostamos muito da história, não? History buffs, não é? Como se diz em inglês. Não sei. É tudo o que eu tinha para apresentar hoje e gostava de ouvir comentários, perguntas, estou disponível, não sei. E tem os PowerPoints também.